Fala aí, galera. Tô de volta aqui na manhã dessa terça-feira. Na verdade, vocês perceberam até pela roupa que eu tô gravando na noite de segunda, né? Mas, enfim, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vou falar aqui nesse vídeo de dois assuntos, sobre o John Kennedy e sobre a situação do Fluminense baseada na situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, eu achei importante eu falar até aqui já na abertura desse vídeo, né? Até para poder ser situado o que eu vou falar lá do Rio Grande do Sul, também sobre o caos que está por lá. Eu passei o final de semana todo doente, ainda tô doente ainda, né, tomando muitos remédios. Se você quiser entender um pouco melhor, no meu último vídeo ali, a análise de Fluminense e Atlético Mineiro que eu lancei na segunda-feira, você consegue ter uma noção. Eu expliquei por lá nos primeiros minutos de vídeo aconteceu comigo. Não fui pro Chile até por causa disso. E eu não tava vendo muita rede social. E aí, né, no final da segunda-feira, acabei parando para ver e trocar uma ideia também com algumas pessoas que moram em Porto Alegre e região, e a situação é absurda, cara, é inacreditável. É, Vou deixar um Pix aqui para você fazer uma doação, caso você queira. Vi bastante gente recomendando como algo interessante essa chave Pix aqui, de uma galera que parece ser bem interessante lá do Rio Grande do Sul para também ajudar ali a, a enfim, fazer toda aquela parte de não só de salvar as pessoas, mas de dar um mínimo de dignidade e principalmente porque o pior ainda está por vir, né? Que é justamente quando a água baixar, é a hora que as pessoas se derem conta de que sobrou pouco ou quase nada. Enfim, se puder ajudar, ajude. Qualquer R$ 5, R$ 2 vai fazer diferença, sem dúvida nenhuma. Ah, Gabriel, mas isso não compra nem uma garrafa d'água. Cara, às vezes a intenção vale mais até do que o tamanho do gesto, né? Talvez muita gente possa doar mais do que você, mas você fazendo de coração, dificilmente alguém vai doar melhor do que você. Então, enfim, a situação no Rio Grande do Sul está calamitosa, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, e com isso algumas movimentações já aconteceram. Se você estava meio desligado e não está sabendo, os jogos dos times do estado do Rio Grande do Sul estão adiados. No Campeonato Brasileiro foram adiados nesse final de semana. O Juventude, inclusive na segunda noite, né? Eu tô gravando isso daqui no final da noite de segunda-feira. O Juventude estaria recebendo o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Não recebeu, né? O aeroporto até de Caxias até está aberto, porque os alagamentos Caxias fica na serra, mas, enfim, obviamente o estado está todo dedicado às outras situações. Até a conexão de estrada também entre Porto Alegre e Caxias está meio complicada e tal. E dos outros jogos também que se teria na rodada, o jogo do Grêmio, o jogo do Inter também foram adiados. Os jogos deles na Copa Libertadores e na Sul-Americana também foram adiados, tá? Na Libertadores, o Grêmio teria nessa semana um jogo pela Libertadores. Cadê o jogo do Grêmio? Contra o Achipato, lá no Chile, e foi adiado esse jogo. E pela Copa Sul-Americana, a equipe do Internacional teria um jogo fora também. Aliás, perdão, a equipe do Internacional teria um jogo fora contra o Real Tomayapo, lá na Bolívia, que também foi adiado. Esses dois jogos do Internacional e do Grêmio foram adiados. O Juventude não está jogando competição internacional. Mas no próximo final de semana, aparentemente, o. Enfim, a gente vai ver como é que vai ser. Porque as notícias dizem na ESPN que a CBF deve adiar os jogos dos times gaúchos da sexta rodada também. E já se discute fazer também isso com a sétima rodada, que é inclusive um que afeta a gente. Tem Fluminense e Juventude no Maracanã. Você pode até estar se perguntando, pô, Gabriel, mas eu não estou muito ali antenado no que está acontecendo, por que estão adiando o jogo de daqui a 2 semanas? É porque provavelmente daqui a 10 dias a água lá deve abaixar. E depois desses 10 dias vem aquela parte que eu falei, que é a parte justamente onde se todo mundo vai olhar pro lado de fora, vai tentar voltar para sua casa e vai ter só lixo. E pelo que a gente projeta, talvez corpos também, né?
Não a gente e eu, mas a gente brasileiros na população. Então vai ser uma situação calamitosa. Já é, né? Uma situação calamitosa, mas tende a se perdurar durante um tempo. O aeroporto de Porto Alegre vai estar fechado pelo menos até o dia 30 de maio. Ou seja, ninguém chega, ninguém sai. E, obviamente, isso está afetando todo mundo. Né? Não teve aquela história de bairro nobre, não, todo mundo. Teve vídeo até do Renato Gaúcho. Eu fui cobrir o Fluminense no jogo contra o Internacional e eu estive no hotel onde o Renato Gaúcho mora. Foi o hotel que o Fluminense ficou. Se eu não me engano, fica em Canoas, que é do lado de Porto Alegre. Fica perto do estádio do Grêmio. E é uma região plana, baixa. Enfim, até ele precisou ser resgatado lá também. Então, isso afeta muito os times de lá. E esses jogos devem ser adiados dos times de lá, sem dúvida nenhuma. A questão é se não valeria, de repente, paralisar o campeonato todo. E por que eu levanto essa questão? Porque o jogador tem família lá também. Jogador do Fluminense, jogador do Flamengo, jogador do Bahia, jogador do Fortaleza, mesmo estando do outro lado do país, tem família no Rio Grande do Sul, tem conhecido, tem amigo, jogador, e que obviamente isso vai complicar. Então você já vai fazer um atraso nessa tabela e olha o tamanho desse atraso. Imagina o que não vai passar Inter e Grêmio, né, principalmente. São times que têm competição internacional, viagem para Bolívia, viagem para o Chile. E depois vai ter que imprensar isso tudo mais para frente. Isso é um problemaço gigantesco em relação à tabela, mas problemaço maior que está acontecendo lá agora. Então, enfim, vamos ficar de olho nessa possibilidade da CBF adiar tudo. Acho pouquíssimo provável, tá? Acho pouco provável, acho que vão adiar mesmo os jogos de Inter, Grêmio e Juventude, jogar isso pra frente, torcer para esses dois times serem eliminados das competições internacionais e terem vaga para poder jogar esses jogos numa quarta-feira lá pra frente. Acho que essa vai ser a lógica da CBF. Outro assunto desse vídeo é o John Kennedy. Bem, a gente tinha algumas notícias aí que circularam entre sábado e domingo, né, que eu tava ainda doente, ainda tô, né, mas não tava conseguindo gravar, que disseram que o John Kennedy seria reintegrado. Só que chegou a segunda-feira e ele não treinou com o grupo, treinou separado. E nessa terça-feira é muito provável que ele não viaje com o time para o Chile. Porém, uma notícia do Vitor Lessa diz que mesmo com essa não viagem do John Kennedy, pode ser ainda que ele seja reintegrado na volta para jogar contra o São Paulo na próxima segunda-feira. Bem, sobre o John Kennedy já gravei alguns vídeos aqui e eu acho que vale fazer um comentário um pouco mais curto dessa vez. O John Kennedy não é um Caio Vinícius. Isso já é importante deixar claro. Por que eu tô falando isso? O John Kennedy não é um jogador que a gente vai simplesmente conseguir escantear. Ah, ele fez merda. Não tô nem dizendo que Caio Vinícius fez, não, tá? Tô dando só um exemplo. Ah, ele fez merda, deixa ele lá encostado treinando separado. E aí, daqui a 3 meses, a gente lembra. E o John Kennedy? Onde tá? Ah, tá. Porque foi assim com o Caio Vinícius. Ele passou 1 ano treinando separado. E a gente lembrou dele 2, 3 vezes no ano. O John Kennedy não vai ser esse cara. John Kennedy, enquanto ele não for reintegrado ao grupo, vai ter a pauta. John Kennedy já foi reintegrado? Não. John Kennedy teria que ser reintegrado. Vai ter essa discussão o tempo inteiro. Cabe ao Fluminense resolver essa situação. Algumas notícias de clubes interessados saíram, mas sobre isso eu só acredito quando vier a proposta. De fato, sobre John Kennedy, meu ponto é esse. Eu acho que o tamanho da enrascada que é um clube tem que estar muito em apuros para poder fazer uma contratação do John Kennedy nesse momento. E ainda vai ter uma dificuldade muito grande para convencer o John Kennedy a ir para esse outro clube. Eu já ouvi de uma fonte dentro do Fluminense há um tempo atrás, até cheguei a falar isso já na época aqui no canal, mas, enfim, me veio à memória essa semana. De que uma vez o John Kennedy chegou para um dos diretores do Fluminense ali, da área de futebol, e falou: eu não saio do Fluminense. Não adianta, pode tentar me emprestar, pode tentar me vender. Aqui eu sou bem tratado, eu não vou sair do Fluminense. Eu não vou. Bem, depois disso, ele foi emprestado para a Ferroviária. Ou seja, tem a sua diferença. Porém, a Ferroviária é justamente o clube do empresário dele, né? Então, não sei até que ponto iria para esse caso. O fato é que o Fluminense precisa ajudar o John Kennedy porque ele é um ativo do clube. Ele é um jogador do Fluminense. O John Kennedy precisa de ajuda.
Mas mais do que o jogador, quem precisa de ajuda é a pessoa John Kennedy. Não dá pra gente achar normal que o John Kennedy cometa esse tanto de atos de indisciplina que ele cometeu nas últimas semanas. E quando essa notícia foi divulgada, eu vi umas pessoas falando: pelo amor de Deus, traz o John Kennedy de volta, não pode deixar sem ele, porque, ai, tá muito ruim. E é interessante porque o John Kennedy estava muito mal nesse ano. O John Kennedy esse ano não tem uma atuação boa. A melhor atuação dele é quando ele faz um gol de cavadinha num pênalti e que ficou com um tom completamente errado quando ele dá uma entrevista rindo. E o Fluminense tinha perdido um clássico de 4-2. Ou seja, até o gol de cavadinha, que poderia ter sido uma coisa muito legal, soou mal. Então a situação do John Kennedy, futebolisticamente falando, nesse ano, ela é ruim. E até esse eu acho que é o principal problema. Porque você imagina, e eu acho que esse é o principal fator de trava. Acho que a trava hoje em dia não é o Fernando Diniz. Acho que a trava hoje em dia não são os diretores do Fluminense. Acho que a trava principal que precisa ser destravada para o John Kennedy voltar são os jogadores. Ao meu olhar, a minha análise, sem dúvida. O Lessa já trouxe isso como informação, de que o vestiário reagiu muito mal quando descobriu dos atrasos, das faltas e da balada que o John Kennedy foi e virou à noite, faltou treino, enquanto ele estava afastado por indisciplina. A impressão que dá é que o John Kennedy está sendo inconsequente a vida inteira, ou pelo menos desde 2020, vá lá, quando ele subiu profissional. Só que a galera sempre passou a mão na cabeça dele, porque ele entrava e decidia no campo. Ele fez isso em 2020, quando ele entra 2, 3 vezes ali com o Marcão. Em 2021 ele faz isso num momento mais crítico, fazendo aqueles 2 gols no Flamengo logo depois de ter sido eliminado na Libertadores. Em 2022 ele não fez. E aí o que aconteceu com ele? Ficou escanteado, lesões, afastado. Só que o John Kennedy ali não era mais para um Caio Vinícius do que para o John Kennedy atual. Então o John Kennedy passava 5 meses fora, a gente nem lembrava. O John Kennedy não era relacionado, a gente não era tanto assunto assim. Em 2023 ele sobe alguns degraus. E agora a responsabilidade está muito maior. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o John Kennedy, obviamente, vai ser mais cobrado por isso também, até inclusive pelo grupo. É óbvio que nenhuma dos jogadores do elenco olha para a situação do John Kennedy de uma maneira agradável. Todos se dedicando, longe da família, treinando, se dedicando, tentando dar o seu melhor. E aí olham pro lado e o moleque tá na festa, tá em disciplina, tá fazendo... Enfim, isso não cai muito bem. Isso não vai cair muito bem. Enfim, talvez o primeiro que o John Kennedy, antes até de convencer os seus colegas, antes de convencer o Diniz, o Angione, o Mário Bittencourt, a torcida, John Kennedy precisa convencer ele mesmo de que ele quer sim ser um jogador de futebol e não um promotor de eventos, como ele disse lá naquele vídeo da Libertadores. É a hora do John Kennedy decidir o que ele quer fazer na vida dele, para aí sim ele começar a decidir no campo. Até a próxima. Valeu.